Sejam muito bem-vindos. Este é o Pesadelos Revelados. Era uma madrugada fria e silenciosa. As ruas estavam desertas, envoltas por uma neblina fina que pairava no ar, dando à cidade um aspecto fantasmagórico. Eu voltava para casa após um longo dia de trabalho, o cansaço pesando em meus ombros e a única companhia sendo o som dos meus passos ecoando pelo asfalto vazio. As luzes dos postes projetavam sombras longas e inquietantes, dançando ao ritmo do vento leve que soprava. A sensação de estar sozinho era quase reconfortante, mas havia algo no ar, uma inquietação que eu não conseguia identificar. Conforme avançava pela rua deserta, ao longe, vi uma figura solitária. Era uma mulher, e ela estava dançando. Mas não era uma dança qualquer. Seus movimentos eram estranhos, descoordenados, como se estivesse sendo controlada por fios invisíveis. Seus braços se moviam de maneira desarticulada, enquanto seu corpo girava e se contorcia de formas impossíveis. A princípio, pensei que ela pudesse estar ensaiando alguma performance, talvez algo moderno e abstrato. Mas havia algo profundamente perturbador naquela cena. O silêncio ao redor era quebrado apenas pelo som do vento, e a visão dela, solitária e dançante, era surreal e inquietante. Eu parei por um momento, observando ela de longe, sentindo uma mistura de curiosidade e desconforto. A forma como ela se movia parecia desafiar todas as leis naturais. Seus pés deslizavam pelo chão sem fazer barulho, e seus olhos, que eu mal conseguia ver, pareciam estar fechados. A escuridão ao redor dela parecia mais densa, quase como se estivesse sugando a luz dos postes próximos. A cena tinha um efeito hipnótico, e por um instante, eu não consegui desviar o olhar. Havia algo de magnético em sua dança bizarra, algo que me fazia querer entender o que estava acontecendo. Foi então que percebi um detalhe ainda mais perturbador. Ela estava completamente sozinha. Não havia nenhuma música, nenhum outro ser humano por perto. Apenas ela, a neblina e eu, separados por algumas dezenas de metros de rua deserta. A sensação de desconforto começou a se transformar em um calafrio que subia pela minha espinha. Algo não estava certo, e eu sabia que deveria continuar meu caminho, ignorar aquela visão e seguir em frente. Mas meus pés pareciam presos ao chão, e eu continuei a observando, sem conseguir me mover, sentindo que a qualquer momento algo ainda mais estranho poderia acontecer. Enquanto eu continuava a observar a mulher dançando de forma bizarra, um arrepio percorreu minha espinha. A cena, que já era perturbadora, ficou ainda mais sinistra quando ela, de repente, parou de dançar. Seus movimentos cessaram abruptamente, como se tivesse sentido minha presença. Um silêncio ainda mais profundo tomou conta do ambiente. O ar parecia pesar, e o tempo parecia se esticar. Foi então que ela se virou, lentamente, revelando seu rosto. O que vi foi aterrorizante. Seu rosto estava pálido, quase como um cadáver, com olhos escuros que pareciam vazios, sem vida. No entanto, havia uma expressão de fúria e desespero, uma combinação que congelou meu sangue. A mulher me encarou fixamente, seus olhos penetrando na minha alma, e um sorriso grotesco se formou em seus lábios, um sorriso que não era humano, mas algo saído de um pesadelo. A forma como ela me olhava me fez sentir uma presa diante de um predador. De repente, sem qualquer aviso, ela começou a correr na minha direção. Seus movimentos eram rápidos, quase desumanos, e o som dos seus pés batendo no asfalto ressoou na rua silenciosa. A velocidade com que ela se movia era assustadora,
Seu corpo parecia se contorcer de maneiras impossíveis enquanto ela avançava. Senti um medo visceral, um instinto primitivo de sobrevivência tomando conta de mim. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Aquela figura que antes dançava de maneira bizarra agora era uma ameaça real e iminente. A expressão em seu rosto enquanto corria na minha direção era de puro terror, como se estivesse possuída por uma força maligna. Seus olhos fixos em mim, o sorriso distorcido, tudo contribuía para a sensação de que eu estava diante de algo sobrenatural, algo que não deveria existir neste mundo. Meu corpo finalmente reagiu ao choque, e eu me virei, começando a correr o mais rápido que podia. O som dos meus próprios passos misturava-se com o dela, criando uma sinfonia de desespero e pavor. Cada passo que eu dava parecia não ser o suficiente para aumentar a distância entre nós. A sensação de perseguição era esmagadora, o pânico me consumia a cada segundo. Olhei rapidamente por cima do ombro e a vi cada vez mais próxima, os olhos vazios fixos em mim, o sorriso macabro não desaparecendo de seu rosto. Eu sabia que precisava encontrar uma forma de escapar, mas a única coisa que conseguia pensar era na corrida frenética para salvar minha vida. A mulher, antes uma figura distante e perturbadora, agora era a personificação do meu pior pesadelo. O pânico tomou conta de mim enquanto eu corria pelas ruas desertas, sentindo cada batida do meu coração como um tambor ressoando no peito. Cada respiração era uma luta, uma tentativa desesperada de alimentar meus músculos com o oxigênio necessário para continuar em movimento. O som dos passos da mulher, rápidos e decididos, se aproximava cada vez mais, criando um som aterrorizante ao meu redor. Eu não podia parar, não podia olhar para trás. A única coisa que importava era fugir, me afastar daquela figura sinistra que parecia determinada a me alcançar. Minhas pernas ardiam e meus pulmões queimavam, mas a adrenalina mantinha-me em movimento. Virei em uma esquina, tentando encontrar um lugar seguro, algum refúgio onde pudesse me esconder. As casas ao redor estavam todas fechadas, as luzes apagadas, como se a cidade inteira estivesse adormecida, alheia ao meu desespero. O medo de ser pego era esmagador, e a sensação de vulnerabilidade me fazia desejar ser invisível, desaparecer daquele lugar de uma vez por todas. Finalmente, avistei uma casa com a porta entreaberta. Sem pensar duas vezes, corri em direção a ela, meu corpo quase colapsando de exaustão. Empurrei a porta com força, fechando-a rapidamente atrás de mim. Me vi em uma sala escura, iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Meus olhos demoraram a se ajustar, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Encostei-me à parede, tentando controlar minha respiração e acalmar os batimentos do meu coração. O som dos passos da mulher havia cessado, e por um momento, acreditei que estava seguro. Mas a sensação de segurança durou pouco. Ouvi um som de passos lá fora, seguidos de um silêncio perturbador. Ela estava perto, talvez tentando me encontrar. O pavor voltou com força total, e a realidade do perigo que eu estava enfrentando me atingiu novamente. Decidi me esconder, procurando um lugar onde pudesse ficar fora de vista. Encontrei um armário na cozinha e me esgueirei para dentro dele, fechando a porta suavemente atrás de mim. O espaço era apertado, e a escuridão era quase total. Tudo o que eu podia fazer era esperar, rezando para que ela passasse direto. O tempo parecia se arrastar enquanto eu ficava ali, cada segundo uma eternidade. Meus pensamentos estavam um turbilhão, tentando compreender o que havia acontecido. Quem era aquela mulher?
O que a levava a agir de maneira tão perturbadora? O medo constante e a adrenalina começaram a dar lugar à exaustão, e eu me senti estranhamente calmo, talvez por estar finalmente fora de sua vista. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ouvi os passos se afastarem e, eventualmente, desaparecerem completamente. Saí do armário com cautela, ainda tremendo, e decidi que precisava sair dali. Corri até a casa de um amigo, a algumas quadras de distância. Lá, finalmente pude relaxar um pouco, contando a ele o que havia acontecido. Ele ouviu com uma expressão de incredulidade e preocupação, mas me acolheu sem questionar. Naquela noite, eu não consegui dormir. As imagens da mulher dançando e depois correndo atrás de mim continuavam assombrando meus pensamentos. As consequências daquele encontro iriam me perseguir por muito tempo, e a sensação de pavor ficaria gravada em minha mente. Eu sabia que, a partir daquele momento, minhas caminhadas solitárias pela madrugada jamais seriam as mesmas.